vamos retomar a nossa conversa sobre as obrigações acessórias da Receita Federal, o FD-REINF, e agora nós vamos falar sobre a DCTF-Web. Numa oportunidade passada, nós falamos sobre o FD-REINF e os eventos, tanto de Previdência como de Imposto de Renda. Se você não assistiu, volta, dá uma olhadinha para nós termos aqui a sequência. Meu nome é Elisângela, eu sou contadora pública, trabalho na área pública há mais de 20 anos e sou gestora financeira e tributária também. Então, nós vamos falar neste episódio, especificamente sobre a DCTF-Web. Também é importante ressaltar novamente, nós já citamos no episódio do FD-REINF, a linha histórica, né, que todos os fatos gerados até 30/9, eles são pagos e informados via GPS. A partir do fato gerador de 1 de outubro de 2022, são alimentados ou pelo E-Social ou pela FD-REINF para a DCTF-Web. A GPS, ela não vai deixar de existir, mas ela não é gerada a partir da competência de outubro de 2022. Isso é um marco bem importante para poder ter a prestação de contas e o pagamento das obrigações de forma correta e não precisar estar indo na Receita para poder retificar. Então, o que compõe a DCTF-Web? Eu tenho as minhas informações trazidas do E-Social das relações de trabalho, basicamente retenção de imposto de INSS e o imposto de renda, e as minhas obrigações em relação à pessoa jurídica trazidas do EFD-REINF. Essas duas bases, que são sistemas que a empresa tem instalado, que o órgão público tem na sua gestão, elas vão trazer as informações para compor a DCTF-Web. Então, a DCTF-Web é um sistema no site da Receita Federal que captura informações do E-Social e do FD-REINF, gerando a guia de pagamento. O fluxo dela é como nós já comentamos, né? Então, eu faço o fechamento da minha obrigação do E-Social, eu faço o fechamento da minha obrigação do FD-REINF, entro na internet na DCTF-Web, eu vou escolher qual é a declaração do mês que eu vou estar transmitindo. Se eu tiver alguma vinculação para fazer, às vezes eu tenho lá um crédito a compensar, qualquer vinculação que vai diminuir esse valor, eu abro ela e edito ela e faço a vinculação, se não eu só transmito e emito a DARF. As vinculações que vêm pelo E-Social de salário família e salário maternidade, eu não consigo fazer na DCTF-Web. Eu preciso, se tiver alguma inconsistência, abrir o E-Social, retificar no E-Social, fazer a retransmissão e aí sim transmitir pela DCTF-Web. Então, o que é a DCTF-Web? Nada mais é do que a declaração do débito e do crédito tributário das obrigações federais, imposto de renda, INSS, e para as entidades que pagam e retêm o PIS e o COFINS. Ela vai substituir a GFIP e o CFIP, eles foram substituídos pelo conjunto de informações do E-Social e do FD-REINF. E essas informações são informações declaratórias, ou seja, elas constituem uma confissão de dívida. Eu faço a minha confissão de dívida pelo E-Social e pelo FD-REINF e quando eu transmito a DCTF-Web, eu estou dizendo, ó, a receita realmente é isso que eu preciso pagar. Eu estou declarando essa minha confissão de dívida e eu vou pagar através de um documento único chamado DARF. O sistema da DCTF-Web, ele fica exclusivamente disponível na plataforma do ECAC. Então, eu acesso ela pelo certificado digital e ela está disponível lá, assinado com o certificado digital do responsável legal pelo CNPJ ou a quem ele delegar essa procuração. Então, não é nenhum sistema que eu vou precisar
capturar para o meu ente, como o imposto de renda pessoa física, que você baixa o programa, faz todas as informações e transmite. Não, esse da DCTF Web você entra direto no ECAC tendo a disponibilidade de certificado digital. Então, a forma de apresentação dela é exclusivamente pelo portal ECAC. Eu acesso aqui na conta do Gov com a senha. Eu vou estar acessando a mesma tela que nós vimos na apresentação anterior, que falava do EFD-REINF. Então, eu vou estar acessando ali declarações e demonstrativos. A mesma abinha, né, da declarações e demonstrativos, o que eu vou entrar ali, assinar e transmitir a DCTF Web. Então, quando eu entro ali, assinar e transmitir a DCTF Web, eu vou ter as informações geradas. E aí eu tenho ali a origem dela. Veio o E-Social, foi pelo FD-REINF, só foi pelo E-Social, está faltando aí o FD-REINF, eu tenho ali qual é a origem da informação. Se ela está numa situação ativa, quer dizer que ela já foi transmitida. Nessa situação ativa, eu tenho aquela opção, que parece um olhinho ali, é para visualizar o que foi transmitido. A opção do lado, com as duas flechinhas, seria para retificar. E os outros dois são documentos de recibo e de envio, que eu não preciso entrar dentro da declaração para poder emitir esse relatório, eles já estão disponíveis ali. Quando ela está em andamento, eu tenho a opção de editar, no caso de eu querer verificar algum valor, mas eu não consigo arrumar nada, eu só consigo fazer a verificação. E o segundo botãozinho é o transmitir. Então, eu preciso fazer essa transmissão até o dia 15 do mês subsequente. Eu fazendo a transmissão, qualquer alteração do E-Social ou do FD-REINF, ele vai novamente alimentar a plataforma e vai deixar essa declaração novamente em andamento, mas ela já vai ser retificadora. Então, a minha informação até o dia 15, ela precisa ser transmitida para mim não correr em risco de multa pelo fato da não transmissão. É sempre importante estar olhando essa página da DCTF Web, porque ela não pode ficar em andamento. O em andamento, ele é motivo de retenção fiscal. Então, se eu tiver certidões em andamento e precisar tirar uma CND, ele vai dizer que eu tenho uma pendência porque a declaração está em andamento. Como eu não abro a DCTF Web, ela abre automaticamente quando tem uma retransmissão do E-Social ou do REINF, e não for o mesmo órgão, né, que está fazendo essas três obrigações, é interessante sempre estar olhando e não deixar ela em andamento. Então, quando eu entro na minha obrigação, que ela está com essa opção do lapisinho, né, que seja para mim fazer a verificação dela, eu vou ter essa guia. Uma aba com o total das contribuições que eu retive e as contribuições patronais, e aqui nessa aba de contribuição patronal é o que entra a questão das retenções do EFD-REINF. O salário maternidade, quando ele vem na plataforma original, ele vem como a primeira retenção dele é pelo Código da Receita, então ele retém da contribuição previdenciária do segurado. Via de regra, é desse órgão que eu peguei a transparência para mostrar para vocês, a retenção do salário maternidade, ela está descontando a contribuição patronal do ente. Então, eu entro ali naquele item tabela de vinculação e eu falo, não, eu não quero, ela vai me listar em ordem crescente por receita, qual é a ordem de vinculação desses créditos, né, das deduções. Então, eu faço a opção na qual o meu ente usa esse desconto, né, para deduzir da base. Então, quando eu tenho e eu transmito, a única coisa que eu consigo fazer na DCTF Web quando ela está em andamento é transmitir. Eu só tenho a opção de transmitir. Então, eu consigo olhar ela
e transmitir, mais nada. Depois de eu ter transmitido, aí eu posso entrar na DCTF Web, eu consigo editar a DARF, então eu tenho várias fontes de recurso para pagar essa única DARF. Eu posso editar a DARF e escolher para qual receita eu quero e qual é o valor. Ele permite essa edição. É só tem que tomar o cuidado para cumprir exatamente nos centavos ali, se eu for editar as guias, para não ficar com saldo devedor. Esse item de abater pagamentos anteriores, então ali, eu sei que eu já paguei algumas guias, né, em outro momento, mas o saldo continua a pagar. Então eu posso, depois de transmitida, clicar ali em abater pagamentos anteriores, ela vai editar as guias que foram pagas, porque ela vai puxar pelo CNPJ e vai abater para me saber se eu ainda tenho alguma coisa para pagar ou não. Então aqui são, quando eu emito, né, das guias, ele vai chamar as guias que eu paguei e ainda não estão vinculadas, eu escolho ali quais são as guias que eu quero abater e aí ela vai me dar confirmo, e ela vai me dar a informação do saldo que está, do saldo zerado. Então eu não tenho mais nada a pagar. Entretanto, ela não vincula ela não grava essa informação. Então sempre que eu entrar no órgão lá para ver o saldo, ela vai me dar que eu tenho um saldo a pagar. Ela fica lá, saldo a pagar, porque ela não vincula simplesmente quando eu uso a opção de abater os créditos, né? É só mesmo para acompanhamento. O que eu preciso fazer para que esse saldo fique zerado? Eu preciso entrar retificando ela, então eu escolho a opção retificar, aí eu vou nessa aba créditos vinculáveis pagamento, quando eu clico ali no pagamento, ela vai chamar as mesmas guias que eu já paguei, então eu confirmo que são essas guias que eu já paguei. Vou mostrar aqui para vocês. Ele vai chamar lá. Então, eu posso importar da receita, ela vai me chamar todas as guias que eu já paguei, ou se eu tenho um número lá, por algum motivo ela não está aqui, mas eu tenho o número da guia, do código único, eu também posso importar sim. Então, eu chamo elas, eu vou vincular elas, então eu vou ali em crédito, aplicar vinculação automática, isso tem que fazer, porque senão ela não vincula, eu vou ter que abrir uma a uma para vincular, né? Então eu chamo elas, isso é um macete. Eu chamo elas, clico ali em aplicar vinculação automática, ela vai vincular todas as guias e aí eu transmito. Fazendo isso, ela vai gravar que aqueles valores foram pagos. Então, sempre que eu voltar na tela inicial, eu vou ter lá ela como valor zerado. Ou se falta alguma coisa a pagar, ela vai aparecer lá o valor que eu ainda preciso emitir DARF para pagar. Depois de transmitido, eu tenho acesso a vários relatórios. Antes de eu transmitir, essa aba do relatórios ela nem aparece, porque eu não tenho nenhum relatório disponibilizado. Então, nos relatórios e lá no manual da DCTF Web, ele tem um tópico específico para cada item desses relatórios. São relatórios bem interessantes, assim, até para mostrar para o tomador, né? Eu fiz a tua retenção, eu paguei na minha guia única, mas eu consigo devolver um relatório do valor pago, do que foi feito da retenção, da qual competência, qual é o protocolo de envio que foi feita essa retenção. Então, eu vou ter aqui os recibos, né, até em XML, para quem tem no seu sistema um importador para poder estar capturando esse recibo. Eu tenho a declaração completa, todas as informações que foram, só os débitos, só os créditos e aqueles itens, débitos e créditos, é por tomador ou por prestador. Eu quero um relatório exclusivo de um determinado prestador, de uma determinada competência. Eu consigo ali esse relatório. Então, uma outra dica para vocês em relação ao relatório do prestador de serviço. Se eu só transmitir a minha DCTF Web
e não fizer aquela vinculação como eu mostrei para vocês, chama as guias, aplica a vinculação automática e retransmite, esse saldo aqui no relatório do prestador, ele sempre vai sair o saldo a pagar. Eu sei que eu paguei, mas como que eu vou informar o prestador que está a pagar, né? Então, se eu fizer toda aquela compensação retificando, quando eu tirar o relatório do prestador, ele vai sair ali saldo a pagar 0. Então, ele mostra qual é o código da receita, qual era o valor que eu tinha para pagar, se eu tinha alguma dedução ou não, qual foi o valor que efetivamente eu paguei. Isso tem servido para nós lá no órgão para dar como comprovante de pagamento, porque às vezes a empresa pede, eu quero eu não tenho como dar a DCTF web do órgão, porque eu tenho os valores todos, né, inclusive da parte previdenciária dos colaboradores, mas eu consigo tirar um relatório específico para aquele prestador ou específico para o grupo. A DARF, ela é uma guia única, numerada. Então, eu sempre vou ter na referência dessa DARF o CNPJ do órgão, e esse CNPJ é aquele cara que está informado lá no R1000. Ele vai trazer aqui o nome, né, dele, qual é a competência e o número do documento. Esse número do documento é um número único. Então, eu sempre que eu vou estar fazendo as informações, eu tenho esse número único. Aí, todas as minhas informações, elas vão gerar numa guia única. Se eu não editar ela para estar compondo, né, então eu vou ter ali, pelo código da receita, a que se refere aquele valor que eu estou pagando. Se eu descontei do segurado, se eu descontei do contribuinte individual, se é a contribuição patronal, se é a contribuição da retenção, eu vou estar ali especificado receita por receita. Então aqui então isso é a composição da DCTF Web. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer as compensações de pagamento. Por exemplo, eu fiz lá a minha informação, paguei no código da receita de contribuição do segurado, mas não era contribuição do segurado, era uma contribuição patronal. Antigamente, a gente tinha o objeto da Redarf, né? Eu ia lá, fazia uma compensação pela Redarf, identificava o código da receita e o código da receita correta. Agora, nós não temos mais a Redarf, mas eu tenho um instrumento que chama Sistat. Então, eu vou voltar lá naquele menuzinho inicial e vou optar em pagamentos e parcelamentos. E escolho essa opção do Sistat. O que é Sistat é diferente do PERDComp? O Sistat ele vai chamar para mim o documento da arrecadação daquela competência. Então, eu mandei o meu E-Social, mandei o FDREINF, ele acusou um valor, mas teve uma retificação e não era aquele valor, tinha um valor de receita trocada. Então, eu vou entrar no Sistat e ele vai falar assim, ele vai mostrar para mim o quê? Eu tive uma receita, ela foi paga, mas eu tive um saldo nesse código de receita que está sobrando, porque as minhas informações do E-Social e do FDREINF, por algum motivo, não foi aquele valor da guia que eu paguei. Então, quando eu entro ali no Sistat, ele traz para mim o que eu estou devendo e o que eu paguei. E o que eu consigo ajustar de forma automática, então eu não tenho nenhuma inserção aqui, eu não consigo editar e pôr o valor que eu quero compensar. Ele me dá a opção. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o valor pago, né, da receita da contribuição da empresa e do contribuinte individual. Mas eu tinha uma receita descontada do segurado que não está pago. E eu tenho um saldo pago a maior nessas outras receitas. Automaticamente eu faço a compensação. Então, ele vai pegar daquela guia ali que tem um valor sobrando, jogar para onde eu estou devendo e eu confirmo. Quando eu confirmo, ele me gera novamente as DARFs já quitada com o recibo, com o comprovante, que aquela DARF original que eu informei, ela já não vale mais, mas vale aquela e já vem a autenticação bancária. Aí eu tenho que fazer o mesmo processo. Quando eu faço essa compensação,
Eu volto na DCTF Web, edito ela, chamo daí agora essa guia, faço a vinculação para abater o pagamento e retransmito. E aí eu vou ter ali o meu saldo zero. Por que é interessante estar fazendo essas compensações? Eu, como gestora, né, da DCTF Web, eu sei que está pago. Só que se o representante legal ou outra pessoa que tiver o certificado entrar na plataforma para dar uma olhada, vai dizer, tá, como é que esse saldo está a pagar se nós já pagamos? Então, nós temos adotado lá no órgão essa prática, né? Mandou, pagou, transmitiu, sempre está fazendo a retificação, é um retrabalho, mas eu sempre vou estar ali com o meu espelho dos saldos zerados. Não precisa dar informação. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, eu tenho, né, esse saldo aqui, que era o que estava na DCTF, que foi pago em códigos diferentes. Eu posso ajustar lá, e aí eu vou voltar aqui na DCTF Web, e vou fazer ou eu abato só para zerar, ou eu retifico ela, arrumo e retransmito. E aí eu vou ter ali que o meu saldo a pagar, ele está zerado. Opa. Eu tenho aqui, na mesma opção da aba, né? Então, aquela questão do Sistad, eu vou lá nos pagamentos e parcelamento, entro e a opção do Sistad está lá. A opção do PERDCOMP, ela está aqui em restituições e compensações. Então, o que eu consigo compensar? Uma DARF que já foi paga. Lembram que, para quem assistiu a fala do FDRENF, né? Quando nós informamos o evento do imposto de renda pelo 4010 e o 4020, o prestador de serviço, na hora, ele vai gerar a DCTF Web da mesma forma que o órgão público. Na hora de fazer o pagamento, primeiro ele vai vir aqui, acessar o PERDCOMP e vai contar para a Receita quais são as guias que já foram pagas, porque eu já informei para a Receita pelo sistema do FDRENF, no beneficiário dele, né? Qual é o valor do imposto de renda, qual é o valor do imposto de renda que eu estou pagando. Porque o INSS, como nós, órgão público, nós informamos como um débito, para a iniciativa privada, ele já vem pelaquele evento 2020 como um crédito. Então, na hora que ele gera a DCTF Web, ele vai dizer lá que aquele tomador já tem aquele crédito informado, né? Que vai ser pago no dia 20, mas ele já está informado. O imposto de renda, ele não compõe essa base do REINF, porque ele não tem um evento de cara crachá, de compensação. Então, a empresa precisa entrar aqui no PERDCOMP e ela vai informar, pela informação que ela vai trazer do SPID, qual é o valor de imposto de renda que ela pode se apropriar, e vai informar aqui. Quando ela informar o CNPJ do ente que reteve e o valor, automaticamente a Receita vai na base, vai buscar essa informação e confrontar. Não, realmente, esse é o valor que você vai compensar, porque essa empresa já reteve, já antecipou esse valor. E aí gera a guia da DCTF Web para pagar. O que eu posso também, como órgão público, usar o PERDCOMP nesse sentido. Eu paguei uma guia da competência passada a maior, porque eu fiz uma retificação de E-Social ou do FDRENF e sobrou um saldo. Eu paguei a mais e eu quero me compensar esse mês que eu preciso pagar, eu vou pagar menos. A condição para usar o PERDCOMP é que essa guia esteja quitada. E aí eu escolho, ele é bem autoexplicativo, é bem fácil de mexer na plataforma do PERDCOMP. Eu não trouxe passo a passo aqui, porque ela tem muita especificidade, cada caso, né? Eu posso compensar, eu posso pedir o reembolso, eu posso pedir para compensar em mais parcelas. Então, cada caso, né? Como a gente brinca, cada caso é um caso. Mas hoje o que eu usava como REDARF, eu tenho o Sistad para pagar
na mesma competência entre receitas, e aqui eu tenho o PERDCOMP para estar compensando guias que eu tenha já pago em outro momento. Então, a regra da DCTF Web, ela pode ser entregue de forma centralizada ou descentralizada. Lembrando que eu vou ter a DCTF Web pelo aquele CNPJ que eu informei ou no meu S1000 para o E-Social ou no meu R1000 para o EFD-REINF. No EFD-REINF, que são as informações de pessoa jurídica, como a base de informação dela é a nota fiscal para o INSS, é a nota fiscal e o segundo foco, o CNPJ, eu preciso ter uma DCTF Web do tomador daquela nota fiscal. Eu não posso, independente da questão orçamentária do pagamento, eu posso pagar um empenho pelo fundo, mas se a minha nota foi emitida no CNPJ da entidade, né, que o TCU ele aceita isso como possível, né? O fundo ele é vinculado a um CNPJ ordenador da despesa. Inclusive, o primeiro bloco, quando se abriu a possibilidade do EFD-REINF para o serviço público, ele não tinha, ele não aceitava um CNPJ de fundo. Todos os pagamentos teriam que ser feitos pelo CNPJ, onde o ordenador da despesa era responsável. Então, por exemplo, tem a Secretaria de Saúde, daí eu tenho o Fundo da Saúde, vou inventar porque eu não trabalho na saúde, né? Mas eu tenho o Fundo da Saúde, daí eu tenho o Fundo do Hospital, eu tenho esses fundos que são unidades orçamentárias que emitiam empenho, não poderiam receber uma nota no CNPJ deles que tivesse retenção de INSS e futuramente Imposto de Renda, porque eu não conseguiria estar fazendo o EFD-REINF. A Receita tirou essa regra de bloqueio, mas ela não excluiu. Então, o que é, né, estudando a matéria, dá a entender que é uma questão até mesmo temporária, até que todos os órgãos públicos consigam se adaptar, consigam normatizar. Nós fizemos no meu órgão lá onde eu trabalho uma instrução interna de que, independente do empenho, a nota deveria ser emitida para a unidade principal. E essa condição é vinculada em todos os editais de licitação e em todas as contratações. Então, na cláusula lá, forma de pagamento, a nota fiscal deverá ser emitida por CNPJ tal. Então, nós, lá no meu ente, nós temos 4 fundos e mais a unidade principal, a unidade gestora, mas todas as informações do E-Social e as informações de EFD-REINF, elas são no CNPJ principal. E com isso, eu tenho uma única DCTF Web. E aí, por conta de várias fontes de recurso, né, nós editamos a DARF lá, da DCTF Web, eu vinculo cada valor de receita para cada fonte ou para cada fonte orçamentária, unidade gestora de orçamento também, e aí com isso a gente faz o pagamento da obrigação. Então, como eu já falei, né, a EFD-REINF ela é vinculada no R1000 e o S1000 do E-Social. Nada impede que a empresa mande, o ente mande, né, vários R1000, várias EFD-REINF para um único E-Social. A única questão é que a DCTF Web ela só vai gerar, e eu repito, né, isso assim várias vezes, porque o pessoal confunde, eu recebi nota para o fundo, mas eu vou pagar só no órgão. Essa cara crachá lá do prestador, o prestador emitiu a nota para o fundo, então é do fundo que a Receita vai estar cobrando. Então esse cuidado, né, é preciso tomar. As orientações em relação à DCTF Web também, o manual da DCTF Web é muito rico, ele tem
ali passo a passo, ele é bem detalhado, como que eu gero o relatório para o prestador, como que eu faço as minhas compensações, como que eu faço toda uma orientação. Esse é um material bem específico, bem bom, né, para se ter de cabeceira para tá trabalhando com ele. Na questão do imposto de renda, como a gente já falou, né, na live do FDRenf, mas eu quero trazer novamente aqui para vocês. Então, eu vou informar pelo E-Social e FDRenf as contribuições previdenciárias de regime geral de previdência, que é o INSS, e elas vão compor a DCTF Web. E eu vou pagar por essa guia gerada pela DCTF Web. As informações do FDRenf, da mesma forma, as retenções previdenciárias dos prestadores de serviço, eu vou informar lá nos eventos 2000, elas vão compor a DCTF Web e eu vou pagar por aqui. As informações de imposto de renda, como a receita do imposto de renda é uma receita do ente ou do estado ou do município, eu vou informar pelo sistema do FDRenf ou pelo E-Social, se for o caso, mas elas não vão compor a DCTF Web, então eu não vou ter uma guia de imposto de renda para pagar aqui pela DCTF Web. Eu vou precisar fazer esse pagamento como é o praxe do órgão, né? Ou faz por depósito ou por guia, como for a prática do órgão para fazer esse recolhimento. A única intenção da Receita em captar essas informações de imposto de renda via essas obrigações do FDRenf e do E-Social são para substituir a DIRF, que em janeiro de 2024 ela vai deixar de ser anual e passa a ser mensal. Então toda a Receita ela vai ter as informações de todos os beneficiários, tanto dos devedores como dos credores, de forma mensal. No dia 15 do mês subsequente eu já tenho todo o acontecido do mês passado. Então, sobre a DCTF Web também é um assunto bem vasto, mas que é mais o dia a dia ali da prática, né? E eu deixo aqui para vocês umas manhas que a gente acabou descobrindo aí na tentativa e no erro, né? E me colocar também à disposição aqui através do CRC, porque essa parceria para o contador público, né, trazendo essas informações que são muitas bases, muitos locais de informação, né? Então eu louvo essa atitude do CRC de estar nos unindo, né, na categoria do contador público, e a gente está trocando informações aqui. E obrigada pela atenção e a parceria de vocês.